Olá, sejam bem-vindos ao canal e à página Folha do Conhecimento. Compartilha, siga a página para que esse esforço possa beneficiar mais gente. Aqui é o Mangoma, professor de História, aqui na FDC. Quem não conhece a história, não conhece a si mesmo. A verdadeira beleza, meus caros amigos, é o conhecimento. Vamos juntos resolver o exame de ACIPO 2025, do exame de História. Vamos juntos perceber como é que, de passo a passo, como é que esse exame foi chegando até ao fim. Número 1. Diz que o enfraquecimento das cidades sumérias criou condições para a ascensão dos semitas, que se achavam concentrados em torno da cidade da Babilônia. Um dos primeiros reis babilônicos foi. Então, número 1, a alternativa correta é D, é Hammurabi. Lembrar que o Hammurabi foi ele que implementou a lei de Italião, dente por dente, olho por olho, né? O Código Hammurabi. Por exemplo, se você estivesse na sua casa ou seu filho matava o filho do seu vizinho, o seu filho também tinha que ser assassinado. Então, tinha que devolver de olho por olho. O que era feito por uma outra pessoa, você também tinha que ser feito. Se você fizesse uma outra pessoa o mal, você também tinha que ser devolvido por um mal. Então, número 1, a alternativa correta é D, é Hammurabi. Lembrar que também esse Hammurabi desenvolveu na Mesopotâmia, que significa território entre rios. Número 2, a primeira Constituição Francesa, resultante da Revolução Francesa, foi promulgada em. Lembrar que a Revolução Francesa foi um conjunto de acontecimentos que aconteceu na França que levou à ascensão da burguesia às ideias da Revolução Francesa. Foi nesta Revolução Francesa que instaurou-se uma monarquia constitucional, ou seja, o rei passa a não ter todos os poderes concentrados e passou à separação de poderes, que é definida por Charles Montesquieu, né? Então, a primeira Constituição que defendia a criação de uma monarquia constitucional na França foi dada em 1791. Número 2, a alternativa correta é B. Número 3, neste caso, número 2, a alternativa correta é A, 1791. Número 2, a alternativa correta é A. Número 3, a Cidade das Nações, criada após após a Primeira Guerra Mundial, era construída a princípio por países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Com a exceção, nós sabemos que número 3 quer exigir que a Cidade das Nações, ou Liga das Nações, foi criado após a Primeira Guerra Mundial. Quando foi criado, tinha a princípio alguns países, só que pede para você excluir o país que não participou da Cidade das Nações. O país que não participou da Liga das Nações, ou Cidade das Nações, é os Estados Unidos. A não intervenção dos Estados Unidos é que possibilitou o fracasso desta organização. De lembrar que a Cidade das Nações, o acontecimento que demonstrou o seu fracasso foi o início da Segunda Guerra Mundial, a 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha italiana ou a Alemanha nazista invade a Polônia. Então, o país que vai se situar aqui no número 3 é a linha C, Estados Unidos da América. É o país que não interveio, não entrou, não ratificou o acordo da criação da Cidade das Nações, porque dizia que esses problemas eram problemas da Europa. Os Estados Unidos tinham que se isolar lá no seu canto. Número 3, agora é C. Número 4, a Sociedade das Nações foi dissolvida oficialmente e substituída pela, a alternativa correta é B. A Sociedade das Nações foi substituída pela ONU, que significa Organização das Nações Unidas. Então, a antecessora da ONU é a Sociedade das Nações. Depois da existência da Sociedade das Nações, o que veio a existir depois foi a ONU. Então, a Sociedade das Nações foi substituída pela ONU. A alternativa correta número 4 é B. ONU. Número 5. O acontecimento que marcou o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, eu acabei já comentando. A Segunda Guerra Mundial vai iniciar a 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha invade de surpresa a Polônia. Então, número 4 diz que a alternativa correta é B. Número 5, a Segunda Guerra Mundial inicia com a invasão da Polônia pelas tropas hitlerianas, ou tropas do Adolf Hitler, ou tropas da Alemanha. A alternativa correta número 5 é A. Invasão da Polônia pelas tropas hitlerianas. É o acontecimento que deu início à Segunda Guerra Mundial. Número 5, a alternativa correta é A. Número 6. Em 1932, o democrática Franklin Roosevelt, para fazer face à Grande Depressão que assola o mundo, inaugurou uma época que ficou conhecida pela. De lembrar que nós podemos dizer que é Grande Depressão ou Crise Econômica Mundial de 1929 a 1933, que vai afetar todos os países capitalistas, exceto a URSS, que é a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. É o único país que não foi assolado pela crise econômica mundial. Então, o Franklin D. Roosevelt introduziu uma nova política que visava atenuar esta crise econômica ou Grande Depressão, de 1929 a 1933. Esta política que foi introduzida no número 6, que está a se referir, é a linha C, New Deal, nova distribuição ou nova era.
Então, número 6, a alternativa correta é C, é nudal essa política. Número 7, os princípios fundamentais do fascismo eram de lembrar que o fascismo foi introduzido por Benito Mussolini na Itália no âmbito dos regimes ditatoriais. Uma das causas que levou à introdução do nazismo foi a Grande Depressão, que assolou todos os países, exceto a URSS. Mas também um dos acontecimentos que levou à ascensão dos regimes ditatoriais foi o Tratado de Versalhes. No Tratado de Versalhes, a Alemanha foi humilhada, foi proibida de ter uma força submarina. Então, a alternativa do número 8, 7, quer dizer quais são os princípios fundamentais do fascismo. Os princípios fundamentais do fascismo, a alternativa correta é A, onde vem culto aos chefes, militarismo e nacionalismo. Então, a nossa alternativa correta é a linha A. Número 8, os planos após a Segunda Guerra Mundial foram tratados na Conferência de depois da Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945. Aproximadamente com o lançamento das duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, as duas cidades japonesas. Isso possibilitou o rendimento condicional do Japão. Então, houve uma realização de uma nova conferência. Essa conferência chamou-se Conferência de Yalta, na Segunda Guerra Mundial. Então, caiu na mosca a nossa alternativa número 8. Todos os planos da Segunda Guerra Mundial foram concretizados no plano de Conferência de Yalta, que mais tarde realizou-se a Conferência de Potsdam, que deram continuação às ideias da Conferência de Yalta, que foi realizada na região da Crimeia. Então, número 8, a alternativa correta é B, na Conferência de Yalta. Número 9, nesta conferência estiveram reunidos as seguintes figuras. Nesta conferência de Yalta estiveram reunidos, a alternativa correta número 9 é D, é Roosevelt, que estava a representar os Estados Unidos, Churchill estava a representar a Inglaterra e Joseph Stalin estava a representar a URSS. O objetivo era debater acerca da divisão da Alemanha, porque nós sabemos que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha foi ditada como uma culpada da guerra, assim como na Segunda a Alemanha foi ditada como uma culpada da guerra, é por isso que ela foi dividida em duas partes. É por isso que o acontecimento que deu fim à Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim em 1889, que dividiu a Alemanha em duas partes antagônicas, né? Então, número 9, a alternativa correta é D. Número 10. A política da consistência pacífica ou apaziguamento defendida pelos movimentos dos países não alinhados formou-se durante a reunião internacional que se denominou. E lembraram que os países não alinhados foram um conjunto de países que não se identificavam nem com o socialismo nem com o capitalismo. Esses países nasceram da Conferência de Bandung. Nós podemos dizer que a Conferência de Bandung é uma conferência afroasiática. Então, número 10, a alternativa correta é B. Esses países não alinhados surgiram da Conferência Afroasiática ou Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 1955. Número 10, a alternativa correta é B. Número 11. O termo história, que significa investigação e inquérito, tem origem na palavra history. Os primeiros a usar o termo história foram os gregos. Número 11, a alternativa correta é C, foram os gregos. O pai da história é o Heródoto de Carnasso. Ele introduziu pela primeira vez a palavra história, que significa investigação, inquérito, pesquisa, que significa estudo, né? Outros costumam dizer assim, né? Investigação, ou inquérito, ou relato, ou narração de algum acontecimento. Essa palavra foi introduzida pela primeira vez por Heródoto de Carnasso, que era um grego. Então, os primeiros a usar o termo história foram os gregos. Número 11, a alternativa correta é C. 12. A historiografia judaica tem como principal fonte a historiografia judaica, estamos a falar dos judeus. A principal fonte que os judeus tinham era a Bíblia. Então, a alternativa correta é D. De lembrar que vocês não podem confundir a principal característica da principal fonte da historiografia judaica. A principal fonte é a Bíblia, enquanto que a principal característica dos judeus é a incapacidade de aceder à visão universalista do homem. Isso quer dizer o quê? Que os judeus consideravam-se como os filhos escolhidos por Deus. É por isso que eles não queriam se misturar com outros povos. Então, a alternativa correta número 12 é D, Bíblia, a principal fonte da historiografia judaica. 13. As historiografias burguesas palacianas foram dominadas durante o século, a alternativa correta é C, do século XIV. De lembrar que a burguesia vai ascender durante a Idade Moderna, né? Vai substituir o modo de produção feudal e vai dar início ao surgimento dos burgos, os ditos comerciantes. Então, esses senhores, esses palacianos, grandes senhores, esta historiografia era escrita nos senhores através do renascimento urbano, que aconteceu no século XIV, com o surgimento dos ditos burgos. Então, a historiografia burguesa, a historiografia palaciana, foram dominados no século XIV, que é o século do Renascimento, quando o homem volta a estar no centro das atenções. Uma vez que o Renascimento foi caracterizado pelo antropocentrismo, onde o homem voltou a estar no centro das atenções. Número 14, número 13, a alternativa correta é C, século XIV. Número 14, o primeiro historiador a tentar formar uma narrativa crítica da história e esclarecer
as causas e efeitos dos acontecimentos foi: este grande historiador foi o Tucídides. A alternativa correta número 14 é A, o Tucídides. Ele foi responsável por escrever aquela guerra que nós todos conhecemos entre Atenas e Espartas, que é a guerra do Peloponeso. Então ele formulou uma narrativa crítica à causa e efeito. Número 14, a alternativa correta é A. 15. 1914, apenas 2 países africanos continuavam livres da colonização europeia. Esses países são: número 15, a alternativa correta é D, Etiópia e Libéria. De lembrar que a Etiópia é o único país africano que nunca foi colonizado por uma potência europeia. As pessoas que dizem que a Etiópia foi ocupada em 1935, aquilo foi uma invasão de uma região chamada Abissínia pelas tropas do Benito Mussolini, porque estavam a reivindicar, estavam a corrigir aquelas injustiças que vieram acontecer no âmbito daquela batalha de Adwa. Número 15, os 2 países que se referem a Etiópia e Libéria. 16, durante o processo de colonização, os 2 principais tipos de administração estabelecidos pelas potências coloniais em África foram a administração direta e a administração indireta. Foram esses 2 sistemas que foram introduzidos pelas grandes potências imperialistas aqui em África. É a administração direta e indireta. Número 16, a alternativa correta é A, enquanto o número 15, a alternativa correta é D. Número 17, nas colônias inglesas, o sistema de administração implementada foi o sistema de Indirect Rules ou administração indireta. Nas colônias inglesas e as colônias britânicas introduziu-se o sistema administrativo indireto. Número 17, a alternativa correta é D. Número 18, a anexação de África foi antecedida por viagem de reconhecimento levada a cabo por missionários, mercadores, militares. Estes aventureiros eram com frequência patrocinados por organizações científicas filantrópicas, como é o caso da